como começar no jornalismo. Então eu vou contar a minha história para você e vou trazer também as possibilidades de como você pode iniciar na carreira jornalística, a prática da carreira jornalística, que é uma prática completamente diferente daquela vivida nas universidades. Eu vou compartilhar a tela com vocês, sempre lembrando, né, que eu tenho aí mais de 20 anos de experiência com o jornalismo. São 20 anos de muita experiência em coberturas nacionais e também internacionais, pelos grupos Globo e também Bandeirantes, e a gente teve a oportunidade de cobrir vários eventos, principalmente no aspecto esportivo. Você está vendo aí a tela do meu computador, já está acionada. Estou aqui com o PowerPoint ligado. A gente vai começar a falar um pouquinho, então, de como exatamente a gente pode falar do começo no jornalismo. Eu comecei no jornalismo ainda muito adolescente, né, de 15 para 16 anos, se é que essa é a palavra, muito adolescente, né, ou no auge da adolescência, com 15 anos, basicamente, e motivado pelas transmissões esportivas que eu ouvia no rádio junto com o meu pai. Meu pai sempre ouviu a transmissão dos jogos do São Paulo há mais de 30 anos, né? Naquela ocasião era muito comum a gente ouvir as transmissões pelo rádio, porque não havia transmissão pela TV de uma forma constante como há hoje, não havia a questão da televisão fechada. Então, a gente ficava ali ouvindo. E o que me fascinava no rádio era a plástica. Eram aqueles locutores falando de uma forma rápida, com muita clareza, e aquilo foi entrando no meu cerne, por assim dizer. Eu comecei a gostar muito disso. E essa prática que era utilizada pelos narradores no rádio, eu comecei a ter essa prática na minha casa, gravando os jogos, vendo os jogos pela TV e transmitindo esses jogos pela TV. Era eu, o gravador e a TV. Gravava ainda em fita cassete. Se você não conhece, não é desse tempo, dá uma pesquisada aí. Então não tinha essa tecnologia, não tinha a internet, e eu gravava as vinhetas, né? Eu gostava das emissoras de rádio de São Paulo e eu sempre ficava em casa, aproveitava, gravava estas vinhetas. Então a gente tinha um cassete duplo e nos momentos eu ia colocando a vinheta e também narrando os jogos de futebol. E isso acontecia na rua, a gente brincava de bola na rua, eu também começava a narrar, mas não com cassete, narrando ali o nome dos meninos que jogavam a bola, gol, enfim, uma série de coisas. E também com os jogos de botão na escola. E eu comecei a perceber que o jornalismo realmente seria o caminho que eu deveria tomar. E certa vez eu era muito fã de um locutor, que é o Luiz Roberto, hoje da TV Globo, que é alçado aí como um dos principais locutores do país, se não o principal, pelo menos da TV Globo, depois aí do Galvão Bueno. Galvão tem até comentado os jogos ultimamente. E o Luiz Roberto era narrador esportivo na Rádio Globo. E eu tinha conhecimento de um repórter que era da minha cidade, e ele estava como secretário da prefeitura de Jacareí, que é o Ângelo Ananias. Para quem não conhece, o Ângelo é um baita de um repórter, um baita de um apresentador, trabalhou por muito tempo também nas principais emissoras de rádio na cidade de São Paulo. E eu, sendo de Jacareí, fui procurar o Ângelo lá na prefeitura e pedi para ele: Ângelo, eu estou precisando conhecer o Luiz Roberto. Os dois trabalharam juntos na Rádio Globo. Então o Ângelo fez contato com o Luiz Roberto e falou: olha, eu queria que você recebesse aí nos estúdios da rádio o Jesse. Ele é muito seu fã, quer te conhecer. E foi feito, então, o contato. Eu fiz o contato com o Luiz Roberto, porque eu queria muito conhecê-lo, eu queria muito trabalhar na Rádio Globo, e o Luiz me recebeu de braços abertos. Eu fiquei encantado com toda aquela estrutura que eu vi ali na Rádio Globo e falei: realmente é isso que eu quero. Eu já tinha 17 anos. E no mesmo período em que eu conheci o Ângelo tinha um programa esportivo na Rádio Mensagem, em Jacareí. E ele falou para mim: você não quer aprender a fazer
jornalismo comigo lá na Rádio Mensagem, falei, opa, essa é a oportunidade. Eu estou aqui com uma pessoa que conhece muito do jornalismo esportivo, que tem muito a me ensinar, então a gente vai se desgastar. Na Rádio Mensagem a gente fazia ali os programas acontecer. Comecei ali como produtor, aos poucos o Ângelo permitiu que eu fizesse algumas reportagens, sempre me orientando. O Ângelo, então, saiu da Rádio Mensagem, né, e foi para a Rádio Globo novamente, depois de um período na prefeitura de Jacareí. Ele voltou para a Rádio Globo. E certo dia ele me liga dizendo assim, olha, tem uma vaga de estágio aqui na Rádio Globo, mas você precisa vir a São Paulo para conversar e ver exatamente quais são os critérios, processo de seleção. Eu fui, então, a São Paulo, conversei com as pessoas, fiz o processo de seleção e consegui o estágio, tão sonhado estágio na Rádio Globo de São Paulo. Eu nem acreditava. E eu sei que você, nesse momento, tem um sonho. E se você tem um sonho, eu quero te dizer, não é impossível. Você pode batalhar pelo seu sonho, você deve batalhar pelo seu sonho. Até aqui, muita gente pode ter dito a você que você é louco em escolher o jornalismo. Na realidade, eu te digo que você não é louco, que você está no caminho certo, porque essa será a profissão que você vai amar. Essa será a profissão em que todos os dias você vai acordar e não vai trabalhar na realidade, porque você ama essa profissão. Quando a gente ama aquilo que a gente faz, a gente dá o sangue, faz de tudo para que aquilo aconteça. Então, chegando na Rádio Globo, eu fui contratado como estagiário. Cerca de um ano depois surgiu uma oportunidade na equipe de esportes, eu fui efetivado. E eu tinha as mais diferentes dificuldades que você possa imaginar. Eu sei que talvez você tenha estas dificuldades, e aqui não é o caso neste momento de a gente dissecar essas dificuldades, mas saiba que você ao longo do tempo vai ser preparado para alçar grandes voos. Portanto, não perca as oportunidades que lhe são apresentadas.